Título do Chá de Voiciência, esse canal então que traz pessoas para contarem suas histórias, para compartilharem conosco saberes. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Ela vai trazer para nós um tema que não é muito corriqueiro, né, da nossa vivência enquanto médicos, enfim. E eu acho que vocês vão tirar muito proveito dela. Ela é uma pessoa que tem muita sabedoria, tá? Eu já tive a felicidade de constelar com ela e eu conheço esse trabalho. Então, Sandrinha, eu vou te apresentar formalmente, tá? Ela é terapeuta integrativa há 7 anos, certificada em mais de 15 técnicas, incluindo constelação familiar, que será a nossa temática de hoje. Tem mestrado em Reiki, Renascimento, psicoterapia reencarnacionista e terapia multidimensional. Uau, muita coisa legal aqui. Várias eu já ouvi falar ou já tive algum conhecimento, né? Lembrando a todos que hoje os Pix realizados no programa serão destinados à instituição Jardelino Ramos, a Casa da Criança, que atende então as crianças em vulnerabilidade, que faz projetos sociais, né, em prol aí dos nossos pequenos, porque a gente sabe que o início da vida talvez vá fazer a diferença completa no que essa pessoa vai trazer para o mundo e para si. Então a Sandrinha vai conversar conosco agora, né? Sim. Sobre tudo, gente. Ai, tudo. meu Deus. Tô ansiosa pra saber muita coisa. Já li algumas coisas, mas claro, né? Mais de forma superficial. Certo. E eu quero começar com a nossa pergunta clássica, né? Eu quero conhecer a tua história, porque eu acho que as pessoas, elas iniciam em alguma carreira, ou começam algum estudo, ou definem o que vão fazer de profissão, pautadas em chamados, né? Seja qual for. Sim. Né? Então, o que aconteceu contigo? Como é que foi a tua história? E foi bem assim mesmo. Muitas pessoas me perguntam, Sandra, teu sonho sempre foi ser terapeuta? Não. Porque eu pensava assim, eu tinha tantas questões para resolver, como que eu ia de alguma forma auxiliar as outras pessoas, né? Mas como que começou a minha história? Minha história começou através de uma dor muito grande, uma dor emocional com relação ao nosso filho. Com 1 ano e meio aproximadamente, ele começou a apresentar uma resistência com alimentos. Sim, então eu oferecia alimentos, muitas vezes ele simplesmente olhava, em outros momentos ele colocava na boca e simplesmente colocava de volta. Exato. Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo aquilo que ele gostava, tentava fazer de uma forma mais saudável, mas toda vez que a gente saía de casa, que a gente ia para restaurante ou jantar, almoçar na casa de outra pessoa, aquela resistência batia novamente. E assim a gente foi indo. Nós fizemos muitas mudanças. Quando ele estava com 1 ano e meio, nós morávamos em Buenos Aires. Então nós estávamos, bem dizer, totalmente sozinhos, primeiro filho, inexperientes, enfim, né? Mas o ponto-chave mesmo foi quando nós nos mudamos de Recife para Piracicaba. Nós ficamos 42 dias num hotel. Ah, que difícil. Então o Enzo, ele se alimentava melhor em casa, dentro daquilo que eu preparava para ele. No restaurante ele não comia nada. Gente, nada. Não tinha como. Não tinha, você apresentava todo. Deixava com fome, mesmo assim ele... Exato, isso foi o mais interessante, que as pessoas vinham, né? Dando uma dica. Com conselhos. Sandra, deixa essa criança passar fome, em algum momento ele vai comer. Ele passava 8 horas, 9 horas sem comer. Difícil. Então, às vezes, no buffet, o que ele aceitava? Melancia, que era algo que ele comia em casa, brócolis, e essa era a refeição dele. E foi muito lindo, porque nesses 42 dias, nós acabávamos almoçando e jantando no mesmo lugar. Que por coincidência, o dono do restaurante era uma família gaúcha. E eu acredito que depois de alguns dias, a dona, vendo o meu desespero, porque sim, em muitos momentos eu ia no banheiro chorar, né? Porque nós estávamos de mudança e com aquele desafio, né? Quem é mãe sabe. A pessoa, essa mulher do restaurante, ela só chegou pra mim e disse, Sandra, tu conhece constelação familiar? Nossa. Não, o que é isso? Ela me entregou um bilhete e disse, procura essa pessoa.
Ai, que Ai, lindo! Procura essa pessoa. Pesquisa. Ela não me falou, gente, ela não me falou nada. Ela não tentou me convencer de nada. Eu sou muito grata a ela até hoje. E, lógico, fui pra casa, fui pesquisar sobre, já liguei pra pessoa, já agendei uma constelação individual. Sim. E daí fomos fazer essa constelação e a partir daí eu não parei mais. É mesmo? Não. Nós morávamos em Piracicaba. Essa consteladora era de Jundiaí, então eram 100 quilômetros. Ah, e tu percorria? Eu percorria. Então, eu comecei com a constelação individual, fui lá, contei pra ela e ela disse, a gente vai na constelação em grupo, tu queres ir? Tá, vou. Nossa, e daí eu me apaixonei mais ainda. Se eu tinha me apaixonado pela constelação individual, a constelação em grupo foi algo... Foi surreal, assim. E daí, claro, sempre naquela expectativa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e se eu entrar no campo e não sentir nada? E elas me diziam, Sandra, tu vai sentir. E Deus é perfeito, o universo é perfeito, primeira constelação, primeira pessoa a entrar no campo, quem é? Eu. E o campo veio com tudo, assim, então eu fiquei 1 ano aproximadamente participando toda semana das constelações. E aí, a partir dali, tu foi te aprofundando nesse estudo. Exato, mas assim, só como participante, como cliente. Entendi. Ah, entendi. Só como cliente. Exato, às vezes eram 2 vezes por semana. Foi estágio na prática, assim, bem... Exato. Que legal. E daí teve tanta mudança na minha vida profissional, a minha postura mudou enquanto esposa, enquanto mãe. O Enzo começou a melhorar muito em todos os sentidos. Talvez Exato. A porta de entrada, a necessidade inicial foi olhar para o Enzo, né? Mas o universo é tão perfeito que por detrás de uma coisa ele nos traz todo um universo pra gente trabalhar, né? Exato. Que coisa mais linda. É aquilo que eu sempre falo, né? Você vai lá e você trabalha um assunto, mas eu era muito desconectada da minha família. Muito desconectada, pai, mãe, era como se não existisse. Eu era aquele ser que me sentia totalmente excluída, né? E então, esse relacionamento foi o que mudou muito. E claro, daí como eu consegui tomar pai e mãe, então o profissional melhorou, o financeiro melhorou, todas as relações melhoraram. Então, depois de 1 ano participando numa meditação, numa vivência, veio, né, aquela informação. Se a constelação fez isso na minha vida, o que ela não pode fazer na vida dos outros? E daí foi quando eu fui buscar a formação. Na época eu estudava nutrição, estava quase me formando. Ah, é? Uhum. E aí migrou? Migrei. Que legal. Eu vou tentar contextualizar, porque começando com conceitos, porque tem muitas pessoas que devem estar nos vendo que talvez estejam num primeiro contato com Sim. a constelação, né? Eu queria que tu nos explicasse, assim, o que é a constelação, na verdade. Ela é uma técnica terapêutica, ela é uma filosofia de vida, ela é enfim, tenta nos explicar isso. E as bases dessa técnica, assim, para as pessoas que não conhecem, Sim. Completamente leigos. Do início, né? Porque Isso. essa foi a minha história e como eu cheguei na constelação familiar. Então é importante dizer que a constelação, quem trouxe ela para nós foi o Bert Hellinger, alemão. Ele foi padre, né, missionário da Igreja Católica por muito tempo. Por 16 anos ele trabalhou na África do Sul como missionário na comunidade Zulu. E ali ele trabalhava muito com terapias, com grupos, né? Então ali ele começou a observar muitas coisas. Então, enquanto padre, naquela missão, ele foi observando. Ele começou a se interessar nessas questões de grupo, depois ele foi estudar psicanálise, terapia primal, psicodrama, PNL, hipnose. Entendi. E ele acabou então indo para esse outro lado. Então foi aonde ele começou, ele sentia que ainda faltava alguma coisa apesar de ter estudado tanto. E foi aonde então ele trouxe esse método, né? A constelação familiar.
Então a gente é muito grata porque o Bert Hellinger, sem explicar, sem conhecer muito o que estava acontecendo, apenas dizendo sim, eu estou vendo, eu estou observando isso, numa época que não tinha muita explicação, Sim. ele se dispôs a esse serviço, né? Então a constelação familiar, ela é uma terapia breve, nós fazemos um atendimento, não é necessário ficar repetindo. E na verdade, por ética, a gente só pode constelar novamente meses depois. Porque aquele movimento, ele acaba sendo tão profundo e a nossa alma leva um tempo para assimilar o que está acontecendo. Né? Que não é algo assim, então eu trabalhei isso, eu vi isso e ponto final. Não, porque a gente vai ter uma mudança de postura. Então a constelação, ela tem aquele movimento que acontece ali na terapia, mas a nossa mudança de postura, enquanto, né, na vida, é o que realmente vai fazer o movimento. Então o que o Bert foi observando? Que assim como existe a lei da gravidade, e a gente não questiona, né? Sim. Ela atua sobre nós. A gente conhecendo ou não conhecendo, ela tá aí. Então ele foi observando que nas nossas relações também existem leis que atuam. E do que eu estou falando? Da lei do pertencimento, hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, se a gente consegue colocar essas leis nas nossas relações, observando no nosso dia a dia, por aí a nossa vida já começa a fluir de uma outra forma. O que é a lei do pertencimento, Graça? Isso que eu queria já perguntar, já ia começar perguntando. Ela já fala tudo porque é maravilhosa. Tá, qualquer coisa me pergunta. Não, olha... A lei do pertencimento diz o quê? Todos nós temos a necessidade de pertencer. Então, nós fazemos loucuras para pertencer. E é assim que a gente faz pelo nosso sistema familiar. Então, todos têm o direito de pertencer. Você imagina que, por exemplo, lá na minha família, nós temos a família Pilote e a família Araldi. Vamos imaginar que a família Pilote é um quebra-cabeça. Se vocês já brincaram de quebra-cabeça, vocês vão entender o quanto é frustrante quando falta uma peça daquele quebra-cabeça. O restante tá ali bonitinho. Mas a criança, ela vai se conectar nas peças que estão ali ou naquela peça faltante? É sempre, né? É sempre assim. Então a nossa alma, ela vai se conectar nos excluídos do sistema familiar. Olha só. Porque todos têm o direito de pertencer. E quem geralmente são os excluídos? Abortos espontâneos, abortos provocados, pessoas com destinos difíceis, filhos doados, filhos fora do casamento. Ai, olha só. Então são exclusões. Quando eu falo de exclusão também, muitas vezes a gente tem pai e mãe excluído, convivendo com eles. Por quê? Porque tem aquela criança que vai se tornando aquele adolescente que às vezes tem tantas questões com pai e mãe, tanto julgamento, tanta crítica, que eu não vou excluir da minha vida porque é pai e mãe, mas eu excluo daqui. É o famoso adolescente problema, aquele que daqui a pouco deixam de lado. Então eu estou excluindo do coração. Do coração. Mas se eu excluo do coração, se eu sou a junção do meu pai e da minha mãe, o que acontece comigo? Porque quando eu olho para você, eu não preciso conhecer seu pai e sua mãe. Eu sei que em você estão os dois. Que lindo. Então, isso é pertencimento. Todos pertencem, né? Todos nós viemos de algum lugar. Essa é a nossa origem. Segunda lei, ordem. Então, assim como a Grazi, assim como eu, assim como vocês, todos nós temos um lugar dentro desse sistema. Então, eu pertenço a um sistema e, além disso, eu tenho um lugar. Qual que é o meu lugar? Usando o meu exemplo. Eu sou a filha mais velha do Miguel e da Mairi, né? Eu sou neta, eu sou bisneta, eu sou a irmã mais velha. Hoje eu sou a esposa do Paulo e eu sou esposa, eu não sou mãe do Paulo. Eu sou apenas mãe do Enzo. E se eu estou nesse lugar eu tenho força. Se eu ocupo um outro lugar, eu enfraqueço. O que é ocupar um outro lugar? Às vezes, numa família, ou falta o pai, ou falta a mãe, quantas vezes a gente vê um filho tomando esse lugar? Né?
Ou às vezes uma mãe, por exemplo, que é muito depressiva, que não consegue talvez cuidar direito da família, daí a filha mais velha se sente naquela responsabilidade de cuidar. Muito comum isso, né? Super comum. Eu fui uma pessoa que por anos da minha vida eu estava fora do meu lugar. Por quê? Porque eu me sentia melhor do que a minha mãe. Ah, entendi. Por quê? Porque tinha julgamento, porque tinha crítica. Então o meu sonho de infância era crescer, ganhar muito dinheiro e levar todos os meus irmãos comigo, porque eles mereciam coisa melhor. Pensa o tamanho da minha arrogância. E também responsabilidade, né? Porque no final das contas pode até parecer uma certa arrogância, mas olha a carga que uma menina tem que ter, né? Como é que ela tem que pautar a vida dela para conseguir sobreviver, né? Atingir um espaço que sozinho já é difícil. Sim. E carregar os irmãos ainda, né? Sim, mas eu ocupei esse lugar, claro. Porque minha mãe estava lá. Sim, ela estava lá, sim. Porque talvez aquele lugar dela não te serviu, como é que seria isso? Julgamento, crítica. Então toda vez que eu estou julgando, essa é uma frase que eu gosto muito e que eu falo para os meus clientes que ajuda muito. Toda vez que eu estou julgando, eu estou excluindo. É verdade. E às vezes as pessoas pensam, é muito comum eu atender mulheres, né, com dor crônica, que têm histórias, depois eu também vou querer te perguntar a respeito disso, mas histórias difíceis com relação à família. E não são raras as vezes que as pessoas trazem, mas o meu pai e minha mãe não foram aquilo que eu gostaria que eles tivessem sido, e por isso eu fiz tal coisa. Então, na verdade, a gente teria que pensar diferente, né? Sim. Não foi por isso. Eu tomei essa decisão porque os meus pais eram perfeitos do jeito que eles tinham que ser pra mim. Eu tomei essa decisão de modificar. Às vezes a gente se coloca num plano, assim, de vitimismo, como se a vida tivesse nos, Sim. né? Eu não alcancei aquilo por culpa do meu pai e da minha mãe. Isso. E o Bert Hellinger, ele era muito enfático nisso, né? A Sophie Hellinger, que é a esposa dele, hoje o Bert Hellinger, ele faleceu já em 2019, né? Então a Sophie Hellinger, ela continua. E tem uma frase que foi uma pergunta num seminário que eu participei que eu achei, assim, fantástico. Porque por eles serem dessa origem... Sim, né? Alemão é meio bem... Então, é como é. A vida é como é. Então, muitas pessoas dizem assim, porque ele era bravo, porque ele era arrogante. Não, ele trabalhava com aquilo que é. Sim. Então, por isso que a constelação familiar cresceu tanto. Então, uma participante, ela perguntou assim para Sophie Hellinger, o que a gente precisa para ser uma boa mãe? E ela, com aquele olhar, né, ela parou um tempo e ela disse assim, apenas dar a vida. E é isso, gente. Quando a gente, então, na constelação familiar, a gente trabalha muito isso. Quem vem fazer atendimento comigo já sabe. A gente dá a chance para reclamar de pai e mãe? Não. Às vezes quando eu percebo assim que aquela pessoa precisa desabafar porque nunca pôde falar, ok, a gente vai até um certo ponto. Mas na visão sistêmica a gente sempre vai fazer o cliente conectar com isso, a vida. Que legal, gente. Isso nos coloca, de uma certa forma, como protagonistas, né? Exato. Sai daquela questão do vitimismo, assim, o que aconteceu comigo, a vida fizeram, o vô e a avó e a mãe, o pai, sempre responsabilizando, né? Olhando pra trás sem conseguir. Eu achei lindo um dos grupos, né, que eu participei, não uma vez só, mas já falou outras também, a questão do olhar pra frente e olhar pra trás. Onde é que a gente tá, né? Nós estamos olhando pra frente, ou estamos presos, olhando para os que ficaram. Exato. A gente fala muito da lealdade familiar. Isso tem, né? Isso tem, e muito. Na famoso bairrismo. Na verdade, todos nós temos. Por que nós adoecemos? Por que a gente para na vida? Por que hoje a gente tem tanta oportunidade e mesmo assim a gente não vai? Por quê? Porque nós não estamos olhando para frente, nós estamos olhando para trás. Nessa lealdade familiar. Porque é importante dizer que nós nascemos dentro de uma comunidade de destino. Então eu tenho livre-arbítrio? Tenho, até um certo ponto. Sim. Porque a partir do momento que eu conheço a minha história, né,
O que aconteceu lá atrás, daí sim eu sei que eu estou escolhendo por mim. Mas daqui a pouco eu posso estar escolhendo, eu vou pela direita porque eu estou escolhendo por mim, porque eu quero estar lá. Mas esse caminho da direita vai me fazer repetir um padrão e um comportamento que já aconteceu lá atrás. Então a gente é inconsciente, a gente entra nessa lealdade familiar. Por que a gente faz constelação? Porque a gente repete padrões, a gente repete comportamentos. A gente entende muito quando a gente fala da doença, né? É genética. Sim. Só que na verdade, hoje em dia, a gente entende que o quê? Que assim como a doença se repete, a tristeza, a alegria, a prosperidade financeira, a escassez. Minha mãe não pôde realizar os sonhos. Eu tenho tudo para ir, mas não vou. Por quê? Porque eu estou na lealdade familiar com a minha mãe. Então nós mulheres nos conectamos muito com as nossas ancestrais, com as dores delas. Então não é o que a gente vê hoje, né? As pessoas fazem a graduação, fazem pós, estão sempre estudando e não alcançam aquilo que querem. Por quê? Porque a mãe não pôde. Porque a avó não pôde. Olhem só, gente. Que não raciocínio é esse? E ao mesmo tempo, gente, é maravilhoso porque e ali que entra aquilo de olhar pra frente. Eu respeito, mãe, a tua história, eu respeito que você não pôde estudar, por exemplo. Mas eu vou. Mas agora eu vou. Então eu peço essa liberação. Eu não entro nessa lealdade com ela. Mas para isso precisa muito amor e respeito. E não julgamento. Mas é um processo bem de orar autoconhecimento. E vigiar todo dia. Porque ele é complexo, né? Eu vejo que a dificuldade que nós temos inicial é trazer para um plano consciente isso tudo. E quando vem para o plano consciente, aí começa a trajetória. A gente pensa, agora não, agora eu entendi. Só que do entendi para conseguir trabalhar isso, aí é um longo caminho. Exato. E por que a constelação ela tem crescido tanto? Porque não é um trabalho mental. Não então, né? Por que nós utilizamos bonecos para constelar numa constelação individual? Por que na constelação em grupo não é a pessoa que entra no campo, é um outro representante? Sim. Porque não é esse entender, né? Não é um trabalho a nível de alma, é muito mais profundo do que a gente pode como se uma energia de tudo fosse quase físico mesmo, né? O elétrons, prótons, tudo se, sabe, naquele campo, como se algo tivesse. E ao mesmo tempo, não trata-se de algo, de uma origem só espiritual, porque o que as pessoas veem muito da constelação familiar é assim, não, eu vou te indicar, porque a constelação ela é holística, ela tem a questão da espiritualidade, mas assim, a gente já sabe que é uma prática que está sendo recomendada até pelo SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, através das PICs, são as práticas integrativas em saúde, tem trazido a constelação familiar. E a ciência, a medicina ou as ciências médicas não incorporam nada que seja, vamos dizer assim, uma prática que não seja universalista. Porque não tem como incorporar uma religião específica, porque eu vou estar excluindo as outras. Então eu vejo a constelação familiar como algo terapêutico de uma monta mais ampla, né? Sem uma religiosidade, assim, sem uma espiritualidade necessariamente envolvida, né? As pessoas perguntam muito, né? Mas ela tem a ver com religião? E não. O Bert Hellinger, ele era padre, né? Mas aí depois, quando ele pelos motivos dele, ele acabou deixando e ele acabou partindo mais para esse lado, né? Mas não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com nada disso. A gente trabalha com campos, né? Fenômeno. Então, por exemplo, quando está ventando, a gente consegue visualizar o vento? Não. A gente sente no rosto, no corpo, o meu cabelo tá... É o fenômeno. É o fenômeno. É isso que a gente está exposto quando a gente fala de constelação familiar. Finalizando, para mim não me perder, falta uma lei. Uma lei, eu falei com ela aqui. Falei do pertencimento e falei da ordem, certo?
Se ficarem com dúvidas, por favor. Isso. Agora a gente vai falar da lei do equilíbrio. O dar e o receber, que é importantíssimo para todas as relações. Hoje você e eu temos um relacionamento, né? A gente tá trocando. Certo. Aqui as pessoas, por exemplo, elas estão recebendo conhecimento. Então, se fizer sentido para vocês, né, contribuem, comentem, compartilhem. Isso é uma troca. Você está recebendo conhecimento, talvez você está recebendo algo novo. Como que eu vou equilibrar? Como que eu vou trocar? Ofertando, né? Ofertando. Então, o tempo todo a gente tá nessa troca, né? Uma hora eu dou, outra hora a outra pessoa dá. Uma hora eu faço, depois a outra pessoa faz. Então, o tempo... Agora, se eu sou uma pessoa que eu contribuo, eu só dou, eu dou, o que vai acontecer com aquela pessoa que tá recebendo muito? Sim. Ela vai vazar. Desequilibrou a balança de um jeito. Desequilibrou a balança de um jeito. Então, quem nunca ouviu a frase do tipo assim, eu fiz tudo por aquela pessoa e agora aquela pessoa tá falando mal de mim, me abandonou. Desequilíbrio nas relações. Então, o tempo todo eu preciso estar nesse orar e vigiar de eu dou e eu tomo. Eu dou e eu tomo. Claro que existem dinâmicas por trás, por eu ser uma pessoa muito doadora. E tem dinâmicas por aquela pessoa ser tão tomadora. Então a gente precisa ter esse cuidado. Relacionamento com amigos, relacionamento amoroso. Por que relacionamento amoroso é tão desafiador? Porque a gente traz as questões da nossa ancestralidade para nossa relação e o desequilíbrio. Esse trocar geralmente é bagunçado. Então, traz muitas cargas, né? Traz muitas cargas. Então, por exemplo, uma relação entre homem e mulher, né? Entre um casal, é uma troca. Um dá e outro recebe. Agora, se eu sou uma mulher que eu sou muito, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu entro numa posição que eu já não sou mais igual a ele. Eu sou a mãe dele. Já fica complicado para conduzir essa relação, né? Fica complicado. E daí essa pessoa que é aquela que está recebendo muito é a que vai embora da relação muitas vezes. É onde acontecem as traições muitas vezes. Porque seria o que? Essa pessoa está tentando... O que a gente pensa na nossa lógica, né? Tá recebendo, tá na sua zona de conforto. Isso tá bom, isso é maravilhoso. Mas deve gerar um sentimento de talvez de frustração, de menor. De menor. Porque se eu estou dando, estou fazendo, Então faz mal pra esse também. A gente acha só que faz mal pra esse, né? Essa pessoa aqui tá num papel de arrogância. Eu tô fazendo e tô acontecendo. E daí eu tô fazendo o que com essa pessoa? Eu tô diminuindo, ele não dá conta. Eu tenho que marcar médico, tenho que marcar terapeuta, eu tenho que fazer não sei o quê. Entendi. E o menor vai querer se sentir bem em algum momento, né? Por quê, gente? Porque assim, ó, pra nossa alma, quando a gente recebe muito do outro, eu me sinto desvalorizado pra minha alma. Por mais que eu pense que, eu tô ganhando. Tenta você atender uma pessoa gratuitamente. Aquela pessoa vai sair do consultório, ela não vai fazer nada daquilo que você orientou ela. Tu sabe que a gente já tem falado muito a respeito disso. Ótimo! Nós temos os projetos, né, enfim, atendemos pro bono, enfim. Mas, o que eu comecei a fazer? Pra pessoa trazer algo, por exemplo, não pra mim, mas pra uma outra pessoa, né, fazer pra tentar equilibrar a balança. Às vezes eu falo assim, nós temos que equilibrar essa balança. Exato, gente, esse equilíbrio, porque tu pensa assim, ó, se eu vou atender, por exemplo, uma pessoa com a constelação familiar gratuitamente, eu acho que eu tô fazendo um bem para ela, mas na verdade nós estamos perdendo tempo, porque ela vai receber tanto que internamente para ela aquilo vai ficar muito pesado e ela não vai fazer o que precisa ser feito. É pro bem dela. É pro bem dela. Então esse equilíbrio, às vezes, por exemplo, se é um projeto, 1 quilo de alimento. Isso. Ela vai se sentir valorizada do tipo, eu estou contribuindo. Então, isso aí. Isso aí que a gente tem conversado, né, Sim? Nossa, muito. Então, é claro que o equilíbrio
Tem como equilibrar de uma forma 100%? Não, mas o que não pode é essa balança tá aqui. Talvez essa balança tá mais próximo possível. Porque eu vou fazer algo pra você, eu vou te dar um presente no teu aniversário. Pensa comigo, o que você sente quando eu te dou um presente? A primeira coisa que você vai pensar é, quando ela estiver de aniversário, eu preciso... Não é? Sim. Gente, esse é o equilíbrio de troca. Sim. Primeira coisa que eu penso é receber um presente. Ah, mas eu tô dando uma festa. Pelo menos tu vai se divertir na minha festa. Eu já penso, ó, exatamente. E tem pessoas que têm mais tendência a dar e outras têm mais tendência a receber, né? Exato, devido às dinâmicas, né, que a gente traz. Então, se eu fui uma criança que eu me senti muito responsável pelos pais, que eu me sentia salvadora daquela família, o que eu vou fazer lá na minha vida? Lá fora. Vai continuar salvando todo mundo. Exato, vou tentar salvar todo mundo, vou tentar salvar meus clientes, e daí, quem é que ganha com isso? Ninguém. Então, eu sempre digo, né, eu consigo exigir que o outro me dê mais numa relação? Não, porque às vezes o que a pessoa consegue dar é aquilo, mas eu consigo tirar o pé do acelerador. Então eu dou e espero. Ah, viu só. Porque a tendência das pessoas é querer mudar o outro, né? Tá me dando pouco, tá me dando pouco, tá me dando pouco. Exigindo. Isso. E aquela pessoa não consegue dar mais. Não consegue. É da Olha que personalidade maestria, dela. né? Desacelerar. Quando que a gente pensa numa relação? Agora está na hora de desacelerar para conseguir equilibrar com o outro. Exato. É pro Sem bem se perder, né? É pro bem do relacionamento. Não sei se eu tô me estendendo. Não, jamais. Porque eu gosto de trazer exemplos. Quantos tu precisar, quantos tu quiser. A gente tá amando isso, né? Temos até público hoje, a gente tem plateia, pessoal. Tá linda. Eu lembrei de uma cliente que eu atendi lá pertinho de Maio. Ela estava entrando num relacionamento e ela disse, Sandra, esse relacionamento precisa dar certo, me ajuda. E daí conversa vai, conversa vem. Ela disse só que eu não percebo essa troca dele, porque eu percebo o que eu estou fazendo. Então, exemplo, nos finais de semana era sempre na casa dele, ele não aceitava vir para casa dela. Nos finais de semana, na hora de sair, era sempre com os amigos dele, nunca com os amigos dela. E o que foi o ponto ali? Era o mês de maio, Dia das Mães, e ela disse, vamos comigo no shopping para comprar um presente para minha mãe? Não, vai tu. Não quero ir. Ou seja, então, nos finais de semana era sempre na casa dele, era sempre com os amigos dele, e quando ele poderia trocar, que ela convidou ele para algo... Ele não fez a troca. Ele não fez a troca, e dele disse, Sandra, mas eu tô fazendo porque eu quero estar nesse relacionamento, eu quero que dá certo. E eu disse para ela, mas desse jeito não vai dar certo, porque você já está começando de um jeito torto. Nossa, gente. E como tem, né? E então, sabe aquilo assim, eu vou fazer para que daí o outro me ame? Pertencimento, que é sempre busca. Ser amado, sempre uma velha busca de... Então, esse fazer também eu tô buscando algo. E às vezes é me sentir vista, me sentir amada porque eu estou fazendo. Então, essa pessoa vai me valorizar porque eu estou fazendo. Não E necessariamente. às vezes essa troca não vem. E daí tem a frustração. É esse fazer demais, muitas vezes sufoca aquele que não consegue dar o passo, né? Porque também tem outra dinâmica, né? Tu estar numa relação em que alguém faz, e que tu não consegue atingir por vários motivos, ou limitações físicas, limitações financeiras, limitações, né? Não consegue equilibrar. Não consegue equilibrar. Então Talvez. é muito importante. Talvez esteja aí o grande motivo das descontinuidades de relações, das brigas, ou enfim, das divergências. Se alguém tá com problema no relacionamento, primeira coisa, olha como tá a troca, o dar e tomar. Primeira coisa. Aí depois a gente vai olhar lá para as lealdades familiares, né? Sim. O que aconteceu lá com meu papai e minha mamãe, meus avós, meus bisavós. Essas lealdades agora que tu trouxe, Sandra, contextualizando um pouco com a minha prática, né? E voltando às pessoas com dor crônica, não só as mulheres, os homens também, mas por ser mais prevalente nas mulheres, eu falo, muitas vezes há uma repetição de comportamento. O que eu vejo muito, mas muito mesmo, são mulheres com dor crônica, e aí daqui a pouco a avó ou a mãe também tinham dor.
Só que a gente sabe que algumas doenças, por exemplo, as doenças autoimunes, elas até têm uma possibilidade de passar geneticamente, né, hereditariamente. Porém, doenças como a fibromialgia ou dores neuropáticas, elas não têm esse padrão, né? Ainda, pelo menos, não foi totalmente esclarecido. Então, acaba ficando um lapso. E a gente se pergunta se isso não seria uma repetição de comportamento ou talvez poderia ser essa lealdade aos ancestrais. Que existe um padrão. Ou as grandes tragédias que às vezes acontecem com pessoas que têm dor crônica, né? Histórias de abuso, histórias de maus tratos que trazem então as questões mais da depressão e da dor associadas, muitas vezes se repetem. É como se fosse a famosa sina, como se fala no Nordeste, né? Se fala muito da sina. Então ela diz, a minha sina é essa. O que tu vê nesse aspecto? E daí é um problema, porque se a pessoa talvez entra nisso, é a minha sina, ela se acomoda. Claro, ela tá procurando ajuda, né? Sim. Ela tá procurando a medicina e tal, mas muitas vezes para por aí. Tem uma frase do Bert que ele fala assim: o que é saúde plena? Quando todos estão incluídos no sistema familiar. Não é lindo? Ai, gente, eu me arrepio. Porque quando eu olho pro meu corpo, no meu corpo estão todos os meus ancestrais, né? Quantas vezes talvez eu olho pra minha mão e eu me dou conta que a minha mão é parecida com a mão da minha... Não é? Muito. Da minha mãe. Eu tenho uma tia paterna, minha mãe é minha tia paterna. Olha, que incrível, né? Então, se todos os ancestrais estão no meu corpo, quando falta um ancestral, quando falta alguém... Falta um pedaço de nós, né? Falta um pedaço de nós. Então, o Bert Hellinger, ele fala o que com essa frase, né? O que é saúde plena quando todos estão incluídos? Que muitas vezes a doença, a dor, ela está conectada numa exclusão. Lembra que eu usei lá no início a frase, toda vez que eu estou julgando, eu estou excluindo? Sim. Então, não sei se eu posso, de novo o tal do exemplo, né? Lembrei de duas situações, na verdade, porque as duas pessoas, elas trouxeram essa questão da fibromialgia. Quando o cliente sai do consultório e fecha a porta, tipo assim, a constelação ficou ali, o assunto morreu ali. Sim. Mas me chamou muito a atenção, Grazi, e tu vai entender por quê. Principalmente a primeira. Então ela veio tratar essa questão da fibromialgia porque ela não conseguia nem trabalhar. E no desenrolar da constelação chegou um momento que ela começou assim, ó. Ela batia no corpo inteiro dela de raiva do pai dela. Ai, olha só. Eu não conheço a fundo a fibromialgia, mas a percepção que eu tive vendo ela bater no corpo dela de raiva é que todos os pontos, como se todos os pontos que ela tivesse dor, ela tivesse naquele momento colocando para fora, tendo aquela catarse. Então a raiva pelo pai dela, da forma como o pai dela criou ela, da forma como o pai dela colocava ela para trabalhar na lavoura, ela não tinha essa aceitação. E ela dizia, porque a minha vontade era matar o meu pai. E se dava as dores. Então, ela conviveu com o pai. Mas do coração dela, ela tinha totalmente excluído o pai. Que loucura. Então, a fibromialgia, né, nessa situação, estava conectado com essa exclusão. E uns 40 dias depois, ela me mandou uma mensagem, ela disse, Sandra, tenho até receio do que eu vou te escrever, mas as dores amenizaram de uma forma incrível. Eu disse, continua no processo. Sabe que a raiva, ela é uma das emoções bem presentes em pacientes com dor, né? Os chineses estudam muito as emoções versus as doenças orgânicas, né? E a raiva vem como uma das top 10 na dor crônica, assim, como a mágoa, em algumas doenças mais a nível pulmonar, enfim, fígado também. Então, talvez a gente possa começar a encontrar
pontos, né, de intersecção. Exato. Entre raiva e dor crônica. E uma outra pessoa veio trazer essa questão da fibromialgia também, e o que se apresentou ali foi uma raiva novamente, mas aí nesse caso ela não conviveu com o pai. Ela perdeu o pai, ela tinha meses de vida. Então a raiva que a mãe dela teve do pai ter ido embora cedo, e daí quando a gente fala, mas gente, a pessoa faleceu, como assim raiva? Mas acontece que ter que lidar com tudo aquilo às vezes gera raiva. Então ela conectou, essa minha cliente conectou na raiva da mãe. A raiva que a mãe sentiu pela perda do pai. E se eu for puxando na minha memória, uma outra cliente que veio trazer uma questão da artrose também, mesma coisa. Daí o pai dela faleceu quando a mãe estava grávida dela. Foi também uma situação traumática, né? Uma perda traumática, e daí veio essa questão. Então, entendem, gente? Bert Hellinger falava muito. Se a doença está se apresentando na sua vida, mesmo que seja, tá, Sandra, mas eu estou repetindo aquela doença da minha mãe que já repetiu a doença da minha avó. Ok, então já são tantas gerações que essa doença está incorporada no sistema. Vamos olhar o que a doença está querendo mostrar para essa família. Lindo. E pode ter uma exclusão lá atrás. Lembra lá no início quem são os excluídos? Abortos espontâneos, abortos provocados, natimortos. E a gente não exclui de propósito numa questão de natimorto, de aborto. É uma questão cultural. Sim. Então, quantas exclusões, quantos bebês talvez não foram vistos? Porque muitas vezes eles representavam, não só eu vejo, né, a questão dos natimortos, mas, por exemplo, alcoólatras, pessoas usuárias de substâncias químicas, né, enfim, aquela pessoa, é ladrão, presidiário, são pessoas que automaticamente geram vergonha para esse sistema. São então as pessoas jogam fora, né? Exato. A questão do vício é isso, gente. O vício está se repetindo dentro do sistema familiar. Vamos olhar para a exclusão. Vamos olhar para... Exato. E talvez aquela pessoa lá atrás ela foi tão julgada, tão discriminada, que os outros descendentes eles só estão tentando mostrar para o sistema familiar. O vício tem muito essa conexão do masculino, né? Tem. O vazio, a exclusão do masculino. Olha só, gente, quanta coisa. Essa questão da raiva, a gente tem uma ficha padrão, né, Grazi? Sim. Onde a pessoa usa uma caneta colorida, tem o corpo ali e pinta as partes do corpo que dói. E me chamou a atenção esses dias na clínica que a pessoa, na hora de pintar, ela pintou, na minha frente, assim, ela disse, ui, aqui nessas pernas que me dói, mas pintou assim, bem rabiscado. Olha, e vai muito, olha, que incrível. Falou da questão. Muito embora o paciente esteja vulnerável, por exemplo, não são raros os pacientes que chegam com raiva mesmo. Claro que quando eles chegam na clínica, o ambiente abraça, automaticamente a pessoa já se sente mais acalentado, mas se pega, por exemplo, um sistema em que não vai abraçar essa pessoa, um sistema único que não tenha, talvez, toda essa amorosidade, ou então um sistema específico que não tenha esse olhar, não raras as vezes os pacientes poderiam tranquilamente chutar alguma coisa na recepção, né? Porque é muito presente, a raiva vem com tudo. E daí eu te pergunto, raiva de quem? Pois é, aí que tá. Aí que tá. Muitas vezes eles traduzem como raiva deles mesmos, né? Às vezes raiva do criador, né? Um movimento de eu tenho raiva de quem me fez. Aí, quando a conversa vai indo um pouco mais a fundo, que começam a atribuir aos pais. Eu vejo que há uma dificuldade de chegar nesse ponto, né? De um paciente colocar assim, não, mas a minha relação está assim por conta dos meus pais. Primeiro as atribuições são mais superficiais. Aí chega um momento que vem à tona, não, mas peraí,
o marido, a esposa, é mais fácil atribuir ao marido e à esposa do que à família. É sempre aquilo que está acontecendo agora, ao filho, do que ao pai, né? Mas mesmo assim parece que a queixa não bate, porque bom, tu tá falando de uma criança de 4 anos, 5 anos, com toda essa intensidade, será que a gente não tá falando de outra coisa? Exato, e quando a gente começa a entender então a visão sistêmica, que na verdade eu falo que é uma abordagem, é uma filosofia de vida. Quando a gente entende isso, a gente percebe que aquilo que está aflorando em mim hoje com o nosso filho, com o meu marido, na verdade não é aqui. Eu preciso olhar a minha fonte, né? A família é a base. Sim. Então, independente do que está acontecendo aqui na minha vida hoje, eu sempre vou voltar e vou olhar para lá, da onde eu vim. O que aconteceu lá atrás, que eu estou replicando essa raiva numa criança de 4 anos, ou daqui a pouco no meu parceiro. E quando a gente não conhece, por exemplo, as nossas origens, agora me veio, né? Muita gente não conhece suas origens, né? Familiares. É possível constelar? Sim. Sim, porque, não sei se tu lembra, né? Mas na constelação, por exemplo, no atendimento individual, o que eu pergunto? Nome completo, né? Sim. São poucas coisas, assim. A idade, se o pai e a mãe ainda estão vivos. E basta. Por isso que a gente trabalha com representantes, porque a gente não precisa saber nada. Uma coisa muito importante, voltando para minha história, foi que eu descobri muitas coisas da minha família depois que eu fui constelar. Sim. Então, por exemplo, eu tinha... Aconteceu comigo também. Aconteceu com você também. Então, por exemplo, eu tinha uma gana, assim, com o meu sobrenome Pilote, que se eu tenho se a gente colocou esse sobrenome no Enzo, foi graças ao Paulo, que disse, imagina, o teu sobrenome, claro que vai permanecer. E quando nós casamos também, eu queria tirar fora. E o Paulo disse, não. Apagar e começar de novo. Apagar e começar de novo. Então, depois da constelação, que na verdade, ela me fez uma pergunta, o que aconteceu com o teu bisavô? Não sei. E daí a constelação se desenrolou e tal. Um tempo depois eu fui perguntar pro meu pai o que tinha acontecido com o bisavô. E ele disse, ninguém sabe. Ele sumiu quando o teu avô tinha 5 anos. E olhando a certidão do meu avô, eu vi que lá no nome do meu bisavô não existia. Então, o meu sobrenome Pilote vem da minha bisavó. Então, se a gente prestar atenção, gente, todas as informações estão ali. Aquela gana com esse sobrenome estava me dizendo que não é o meu sobrenome, não é o sobrenome que deveria estar comigo. Ou seja, tinha uma exclusão. Tinha uma exclusão. Era do avô, passou da avó direto. Olha só. Sim, e nunca ninguém falou. Tipo assim, a minha família é uma família mais reservada. Então pensa que eu já tinha, agora se começar a fazer conta, mas enfim, quase 40 anos, quando eu fui descobrir que o meu sobrenome era bisavó. Então quantas gerações o meu bisavô ficou totalmente excluído. Olha que coisa. E tanto que, lembram da questão alimentar do Enzo, que eu fui constelar? Isso, tava louco pra te perguntar isso. O que emergiu no campo foi o bisavô. Que estava excluído. Que estava excluído do sistema familiar. Olha só. Então, gente, assim, conhecer o que aconteceu dentro do sistema da mãe, o que aconteceu dentro do sistema do pai, com relação a relacionamentos, financeiro, tudo que a gente puder escrever sobre a nossa história ajuda muito a trazer para a consciência. Então, muitas coisas a gente já consegue virar a chave ali. E como você disse, quando a gente não conhece as nossas origens, a gente trabalha com o que a gente tem. Mas o importante sempre é saber o quê? Que mesmo que, por exemplo, uma criança que ela é adotada, né? Ela não conhece a origem dela. Mas quando ela se olha no espelho, ela tem essa certeza que ela está vendo o que ali? O pai e a mãe. Isso. E daí nesse momento talvez ela consiga acolher que o que eles conseguiram fazer foi isso, foi dar a vida, né? E que a gente sabe que é um ato de amor. De amor, claro. Independente, né, do que tenha acontecido. Depois. Tu sabe que
eu no meu coração sempre tive essa consciência, não por conhecimento, mas pelo coração mesmo. E uma das primeiras necessidades que eu tive com a Anne, né, foi trazer a ancestralidade dela. Quando nós fomos para a África, nós fomos descobrir, né? A gente não queria simplesmente que aquilo fosse anulado. E eu, não raras às vezes, trago. Então a gente chama a mãe Pieta e a mãe Bianca. Mãe preta e mãe branca. E quando ela chegou, ela falava assim. E as duas caminham juntas, né? Exato. As duas caminham juntas. Então a gente... Eu trago muito isso pra ela. Sem medo, sem receio de não ser importante. Não, em momento algum me vem... Porque é genuína a necessidade da criança ter as suas origens, né? Dentro, sentir que ela... E a mãe Bianca, né? A mãe branca, tratar isso com tanto amor. Então, quer dizer, eu posso amar minha mãe preta, eu posso amar meu pai preto, né? E posso amar a minha mãe branca e meu pai moreno. Exato. Daí a criança, ela vai se sentir livre. Ela não vai precisar fazer essa escolha interna. Isso. Será que se eu amar minha mãe preta, eu vou estar magoando a minha mãe branca? Isso, né? que eu pensava. E então a criança, ela consegue crescer livre e amando você. Porque o que muitas vezes a gente vai ver lá na frente, né? Pais que vêm e dizem, Sandra, a gente fez tudo por essa criança e agora... Tá procurando o pai biológico. E agora ele tá totalmente com raiva da gente. Então... E na verdade essa raiva, gente, é por quê? É porque internamente essa criança, esse filho, ele gostaria de estar com aqueles pais. Porque a alma deles sempre vai procurar a origem. Então fazer esse movimento que você faz com a sua filha é maravilhoso, porque tu tens essa compreensão de que aquela mãe deu a vida. Você tá fazendo o quê? Permanecendo ela viva. Então, gente, não é um trabalho em conjunto. Isso. Porque aquela mãe não poderia fazer com que ela permanecesse viva. E eu também não poderia fazer com... Exato. Eu não consegui gestar ela, então fizemos um trabalho em dupla. Então você tem gratidão a essa mãe, porque provavelmente Muita você gratidão. ama a sua mãe, a sua filha, né? Então você tem amor por essa mãe. Com certeza, lindo. Você não exclui. Não, e daí a sua filha, ela pode crescer livre e com muito amor, por todos, né? Isso, intuitivamente foi isso que me veio, assim, na época de... Trabalho. Eu vejo que tem muitos pais de crianças que adotam, enfim, né, adotantes, ou... Tem muitos termos hoje em dia, até o politicamente correto, acho que é meio chato, porque tu vai falar e não sabe bem como se colocar, mas assim, ó, quem adotou alguém, né, alguma criança, e muitas vezes muitas vezes não conhecem a origem, obviamente, mas muitas vezes tentam fazer com que ela não exista. Não é incomum que pais não biológicos tentem passar por pais biológicos e neguem essa história, né? Talvez se isso fosse modificado, essas pessoas teriam uma chance de realmente pertencer, fazer com que os outros pertençam. Exato, porque na verdade, o que acontece? Aquela criança, ela é adotada, mas ela pertence a qual sistema? Ao sistema de origem. De origem, claro. Eu tenho essa consciência. Pensa, as histórias que vêm, ela às vezes traz questões com bichos, né? Com medos de bichos e que... Então, a gente sabe que muita gente na região, infelizmente, foi morta por bichos, né? Por leões, Então, ela traz isso aí. Como é que eu vou justificar ela no meu contexto? Que nem eu não tenho esse, né? Então, quer dizer, preciso trazer, até mergulhar um pouco no que acontece lá, como é que poderia ter sido, né? Até através das histórias, de uma forma lúdica, mas é o que a gente consegue fazer pra... E validando o que ela tá sentindo, né? Muito lindo, gente. Olha, temos Tem aqui uma perguntinha. Temos mãozinha levantada na plateia. Voltando à questão do equilíbrio, a Sol fez uma pergunta: como proceder quando o outro não sabe receber? A questão do merecimento, né? Daí é uma questão que esse outro vai precisar olhar para as questões dele, né? Acontece muito. Se a pessoa, ela nasce dentro de por exemplo, dentro de uma família, aonde ela não teve essa condição, aonde ela não recebeu, por exemplo, amor, né? Onde os pais eram muito fechados.
depois ela vai replicar isso nos relacionamentos, ela vai replicar isso na vida também. Então, às vezes, até o receber um abraço, o receber um elogio é desafiador. Muito para muita gente. Então, essa pessoa, ela não vai conseguir mudar o outro. Ela, por mais que ela diga, não, mas eu estou te dando, né? É uma questão que essa pessoa vai precisar trabalhar internamente. E o merecimento, às vezes as pessoas me perguntam, tá, como que eu aprendo então a trabalhar o merecimento? Às vezes é no elogio. Nossa, Grazi, que lindo teu brinco. Obrigada. Mas o que geralmente a gente faz? Imagina esse brinco aqui, eu paguei baratinho lá naquela loja. Todo mundo se identificou, né? No grupo. Gente, percebe? Então, assim, a gente não consegue receber um elogio. Imagina se eu estou aberta para o universo para receber prosperidade, abundância, amor. É, né? Uhum. Então, quando a gente fala do outro, a gente precisa ter esse cuidado, porque só o outro vai conseguir olhar para essa questão. Eu, no lado de cá, eu preciso olhar para essa pessoa e entender esse contexto, mas no meu lugar, sem querer estar nesse papel de salvadora ou de ajudante. Porque olha só, essa pergunta e mais muitas que a gente gostaria de fazer, como é que eu faço para ajudar o outro a... Porque, na verdade, a gente quer que o outro possa ser ajudado, né? Mas eu achei muito interessante que uma coisa que nós podemos fazer é descer ou subir, né? Para tentar se equiparar ali com relação à balança. A gente pode descer ou subir, desde que não fira nossos princípios, mas o movimento que a gente pode fazer é nosso, né? É nosso, é 50% meu, 50% teu. Eu só posso fazer a minha parte. Então, qual é a minha responsabilidade dentro desse contexto? Até onde que eu posso ir? Isso seja como terapeuta, seja como médica, seja num relacionamento, né? Seja como psicóloga, até onde eu posso ir? Então tem um livro muito bom chamado Ordens da Ajuda. Já leu? Não. Super Anotadíssimo, Ordens da Ajuda. Ordens da Ajuda é do Bert Hellinger. Ele trata muito essa questão. Até onde eu posso ir? Como terapeuta, como um profissional da ajuda. A gente não sabe, né? Muitas vezes a gente não sabe... Se eu estou rompendo essa barreira, eu estou interferindo no outro. Pois é, tênue essa linha, né? Muito. Até porque eu vejo que grande parte das pessoas estão mais ativas, salvadoras, do que por serem salvas. E olha que eu tô falando, por exemplo, do meu contexto de médica. Tu pensa assim, o paciente está vindo para ser salvo, né? Muitas vezes não. Sim. Estão sentados diante de mim pessoas que têm a característica de salvadora. Então, na verdade, eles vêm com todas aquelas mazelas, vamos dizer assim, numa carapuça de força. Exato, naquela máscara, né? Máscara da força. Então, não é exatamente só da vulnerabilidade. A gente pensa, quem tem dor, quem tem doença psiquiátrica, chega na vulnerabilidade extrema. É a minoria das pessoas, pelo que eu observo. Então, alguma coisa tem aí, né? De repente, são pessoas que não sabem receber, não conseguem. Não sei vocês, mas a maior parte das pessoas, na minha opinião, não sabe receber, né? Não consegue. Não consegue genuinamente receber. Acho que tem mais gente pra dar. A gente fala que o mundo é tão egoísta, que enfim, né? Mas acho que tem mais gente querendo fazer do que... Será que a gente faz porque quer receber? A questão mais Né? Tem tanta coisa. A questão mais importante é eu sei do elogio. Isso é muito... Durante o dia a gente vê várias pessoas não saber receber um elogio. Não, eu uso muito uma coisa esse muito exemplo, séria. porque faz parte do nosso dia a dia, né? Uma coisa Ai, bem que linda tua blusa, que lindo teu cabelo. Ai, imagina. Então, o quanto é desafiador apenas dizer obrigada. Dentro da gente fica aquele coisa, não, mas eu preciso dizer mais alguma coisa. Não, obrigada. Né? Então, são os nossos desafios diários, mas vale muito a pena quando a gente fica apenas no nosso lugar. Eu digo que o que a constelação ela traz de bonito é que essa questão da ética, essa questão do entender que quando eu olho para você, é impossível só ver você. Eu vejo uma multidão de gente atrás de você, porque se você está aqui, você veio através de muitas vidas, né? E muitas vezes a gente entra também numa outra questão de querer aconselhar. Gente, o conselho que eu vou dar para aquela pessoa, se separa, não se separa, faz isso, não faz aquilo,
vai ser baseado no quê? Na minha vivência familiar. Só que aquela pessoa, ela vem de uma outra vivência. Quer ver um exemplo prático? É quando nós que somos mulheres, a gente diz assim, se fosse comigo, imagina só que eu ia ser que alguém levantasse a mão pra mim. Sim. Acontece que eu nunca vi minha mãe apanhar. Sim. Eu nunca vi uma tia apanhar. E às vezes aquela mulher que está naquele relacionamento que a gente quer ajudar, quer tirar ela daquele relacionamento, às vezes o que ela aprendeu dentro do sistema dela foi isso. Então você acha que ela vai me ouvir? Não vai, porque ela está em lealdade com o sistema dela. E daí a gente quer ajudar, quer fazer um monte de coisa. Então nós, enquanto amigos, o que a gente pode fazer? Se você precisar, eu estou aqui para te ouvir. Ponto. Já tem aquela premissa que diz, se conselho fosse bom. Sim, vendido, né? Não, Né? não ia de grátis. Então aqui entra também a questão das ordens da ajuda, né? Eu sou apenas ouvinte. Olha só, meu Deus. Tá falando agora da lealdade. E vai me surgindo histórias assim também de pacientes. Uma paciente específica com doença autoimune que sofria, né, agressões físicas muito intensas. Olha só, né? A doença autoimune é uma doença que o corpo ataca o próprio corpo. Exato. Então, talvez essa pessoa esteja em lealdade com o seu sistema ainda. Né? Não quero largar os meus ancestrais, eu vou continuar replicando. Já que eu não consigo me bater, o meu próprio corpo, né? Então, isso não é muito distante. Não. Só que as pessoas não conseguem, muitas vezes, incorporar isso para a ciência também. Por isso que eu gosto de trazer esses temas, né? Mais amplos, assim, de conhecimento. Porque existem muitas coisas além das nossas células aqui. Né? A gente tem o nosso cérebro, o nosso sistema como um todo, ele é muito complexo. Tem muitas repetições que são feitas. Exato. Então, se a gente pudesse, a partir de hoje, começar a olhar para o todo, né? Seja para dor, seja para uma dor emocional, ou para qualquer outra questão, se a gente pudesse sair dentro dessa caixinha, né? E não se acostumar com a dor. Porque, sei lá, minha tia já sentia isso, então é de família. Não é, vamos olhar para o que essa dor está querendo me mostrar. O que essa dor, por que ela está aqui? Né? Eu vou tratar, sim, né? Com a medicina também, mas eu vou olhar para esse algo maior, para esse algo mais amplo, porque o nosso corpo tem essas memórias. E da onde que vem essas memórias? Vem desde que eu tô lá na barriga da minha mamãe, tudo que a mamãe foi sentindo, eu fui sentindo também. Então aqui o meu corpo já tem, mas também tem as memórias da minha mãe, tem as memórias da minha avó, tem as memórias de quantas pessoas no meu. E trabalhar tudo isso. E trabalhar tudo isso. Uma orquestra perfeita. Mas pensa que nós estamos num momento que, graças a Deus, nossa ancestralidade não pode olhar para isso. É verdade. Mas nós temos condições de olhar para isso. E quando a gente olha, a gente está libertando a nossa ancestralidade e principalmente os nossos descendentes. Então que você possa olhar para essa dor e romper esse padrão. Porque eu não quero deixar essa herança pro meu filho, eu quero. Pois é, aí que tá, né? E quando a gente fala de herança, a gente fala muito da herança. Preciso trabalhar para deixar algo de bom pro meu filho. Mas na verdade, que você possa a partir desse momento deixar a cura de herança pro seu filho e não a dor. Que coisa mais linda. Ai, obrigada. Ai, essa foi demais. Você foi filosófica no nível, né? Ai, que bom. Precisa anotar isso depois, botar em alguma parede para os pacientes lerem. Essa questão da lealdade é interessante também, porque como paciente eu costumo sempre perguntar quando chega, né? E aí, como é que tu tá? Tá te sentindo bem? Como é que ficou depois do procedimento, do atendimento? Aí uma paciente me disse, olha, Simone, acredite ou não, mas ontem eu tava bem. Mas meu marido chegou em casa e logo em seguida minha irmã, e aí me disseram assim, como é que tu tá? Ai, tô bem, hoje tô melhor. Ah, não é possível, tu tá melhor. Alguma coisa tu fez errado. Porque a mãe sempre teve isso e nunca foi curada. Ela disse, tu acredita que eu fui deitar com a dor?
Olha, Eu acredito. Acredito, olha Acredito. só. Porque ela tá buscando romper esse padrão dessa lealdade com a mãe, mas o que acontece? A ambiência não tá Não tá permitindo. permitindo, olha só. Não. Como a gente fica escravo do que tá ao Do redor, Que tá ao gente. redor. verdade. Então, algo que os terapeutas vêm falando muito também é essa questão da ambiência. A ambiência, ela te eleva ou ela te diminui? Então, interessante isso, né? É algo do tipo assim, ela está tendo a consciência, mas quem está do lado não está tendo. E É, aí que ela tá comentou, contribuindo eles estão negativamente. tão acostumados a me ver com dor que se eu mudar o meu comportamento, eles... É. Sabe o que? Se ela mudar o comportamento dela, ela pode não se sentir parte daquele sistema. Exato. Sim. Então, Agora te ouvindo, a gente consegue ter É, agora a essa- gente consegue. aham. Entendeu? então é impressionante, né, gente, quando a gente diz assim, mas imagina, Sandra, que eu vou buscar a doença para me sentir pertencendo ao sistema. Sim, Busca gente, sim. porque é inconsciente. Já que a minha mãe teve, que a minha avó teve, inconsciente eu entro nessa lealdade. Que a gente costuma dizer, é pra chamar atenção, né? também. Sim. É, porque chamar atenção, talvez chamar atenção daquele que Isso. ficou esquecido também, Exato. né? Trazer ele pra perto de nós. Exato. Não, e faço eu como que eu tenho 12 tio num braço, 12 tio no outro e pensa buscar o poder. onde é que eu vou parar. Pensa que, graças ao bom Deus, a gente não entra em ressonância com tudo. É. Né? Não fica procurando problema Meu no Deus, não. senão já é elétrica. Não, senão ia ficar complicado. Eu vou ter que começar a ver se tá todo mundo lembrado, se tá todo mundo incluído, né? Até pros meus filhos não precisarem. E esse trabalho é seu, né? A gente não chega lá no sistema e vou dizer, pessoal, a partir de hoje vamos incluir todo mundo. Olha, tem alguém que tu saiba aí que Lista. tá excluído? Por que não? Porque a gente tem uma consciência, eles têm outra consciência, né? Por isso, Sandra, que tu acha interessante a gente buscar o autoconhecimento, buscar se observar Exato. nessas Sim, questões. porque senão eu entro naquela fantasia de que eu tenho o livre-arbítrio. Que eu Sim. estou escolhendo por mim, mas na verdade eu estou escolhendo por todos. Eu tava me lembrando daquela analogia, tem que fazer com panela, mas pensando assim, tô lá lavando a roupa. Mas por que tu tá lavando assim, mãe, vó? Porque a minha avó fazia. Mãe, por que tu tá fazendo assim? Porque a minha... Aí chega um lá, lava todo o contrário. Tá, por que tu tá fazendo? Não, tô fazendo o que eu quero, né? Então, quer dizer, alguém quebrou esse padrão, parou de lavar a roupa do mesmo jeito, Exato. né? E com muita consciência, com muito amor e com muito respeito ao que foi feito até agora. Porque senão a gente entra de novo Sim, sem a revolta, né? Exato. Senão a gente entra na postura de arrogância. Então, por exemplo, então a partir de hoje, agora eu entendi, Sandra. Já que eles fizeram desse jeito para romper o padrão com... Sim, Não, vai rolar. é com respeito, é com amor e na minha postura de pequena. Porque diante, né? Quem que é o menor da minha família? É o Enzo, que tem 12 anos. Sim, Né? Existe uma escadinha. tem que ser Existe respeitado. essa ordem. Então, com respeito, com amor e na minha postura de pequena, eu honro meu pai e minha mãe, honro minha ancestralidade, e daí sim eu tenho a permissão e a liberação para fazer diferente. E tu vê como a maior parte das famílias, nós que tratamos idosos com muita frequência, a maior parte da família tende a colocar o idoso como sendo... não, ela chegou até a respirar, né? O idoso como sendo assim o nenê, né? Exato. Gente de Deus, que fica esse Capacidade. recado pros familiares. Muitos perdem até o respeito, vamos dizer. Com respeito, né? assim, ó, mas tratando os pais Fosse como se os criança. pais fossem crianças. Claro que tem doenças que trazem a demência, que realmente o paciente perde, né? Mas, Senhor, assim, mãe faz isso, mãe faz aquilo, mãe aquele outro. São filhos idosos. E muitos filhos que fazem isso não constituíram família. Isso eu observo. Lógico. Isso eu observo. Lógico. Né, assim, com muita frequência tu vê, aborda um pouquinho da estrutura de quem tá ali, é filho, tá casado, a maior parte são filhos que não que se dedicaram àquela mãe, que nunca mais Como se fosse. fosse filho. Sim. Me fala um pouquinho, está fora de ordem, né? Tá fora de ordem. E daí a gente enfraquece Aham. o idoso, a gente tira a força dele, Ai, então gente, ele vai adoecer e vai, ao invés de melhorar, ele vai piorar,
Porque, na verdade, quando acontece isso, a inversão de ordem. Então, esse filho se sente responsável no sentido de que se sente pai e mãe dos pais. Então, a ordem está invertida. Né? Mesmo quando a pessoa envelhece, mesmo que ela não tenha condições físicas de se... Tem jeito de a gente fazer isso? Condições físicas é uma coisa, condição mental é outra. Até que o meu pai e a minha mãe conseguem escolher por si, eles estão escolhendo. Então eu preciso respeitar. Então eu tenho inúmeras histórias assim que eu lembro. Por exemplo, uma cliente, ela chegou e disse: Sandra, todos os dias eu vou na casa da minha mãe e eu conto se ela tomou os remédios. Tá, e se ela não tomou? Eu xingo ela. Como assim você xinga ela? Agora eu tô meio que me vi nessa situação. Então, como assim xinga? A sua mãe, ela tem a total liberdade de escolher se ela quer tomar ou se não quer tomar. Aí que tá. Ai, Sandra, mas eu estou cuidando da minha mãe. Não, você está num outro lugar que não é o seu. A minha mãe, ela vai escolher o que ela quer se alimentar, o que ela quer, se ela quer tomar o remédio, se ela não quer tomar. Entende? Então, entende o quanto é uma linha tênue, até onde que eu posso ir? Então, é muito importante quando os filhos estão cuidando dos idosos, ter essa percepção de que ele ainda pode escolher, de que ali eu sou pequena. É difícil, gente. É muito desafiador. É difícil a gente virar pequeno quando tem a responsabilidade, né, de ser grande e de ter sido grande, porque talvez essa história dessas pessoas trouxeram talvez eles já caminham nesse padrão de cuidar desde sempre. Exato. Então, por exemplo, isso que você falou, tem filhos que muitas vezes eles não constituíram a família e estão ali cuidando dos pais. Porque talvez, inconsciente lá atrás, ele já assumiu essa responsabilidade. Então, por que muitas pessoas dizem, eu quero me relacionar, eu quero ter um amor, mas não consigo? A gente chama isso dentro da constelação de indisponibilidade. E você vai ver que lá na frente, talvez essa pessoa é o que vai acabar cuidando dos pais. Ou mas e é uma coisa cultural isso também, né? Porque antigamente as famílias tinham inúmeros filhos, 15. E aí diziam, eu ouvia muito isso, eu coloquei o filho no mundo para me cuidar. Sim. Tinha, né? Muito disso. Tinha, e daí acontece que daí os pais acabam colocando, né, de uma forma consciente ou inconsciente, já esse peso no filho. Nossa, mas e daí já caminha com isso, né? Exato, e daí os filhos não conseguem olhar para lá. Eles sempre estão, olhando, mas... Sempre pra trás e meio pro lado. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela tem dificuldade em relacionamentos. Por quê? Porque ela ficou com a responsabilidade, por ser a mais velha, e ela ouviu isso a vida toda, de que ela teria, sim, que cuidar do pai e da mãe. Hoje o pai é falecido, mas ela cuidou até ele. Mas aí a mãe continua aí. E ela não consegue ter um relacionamento porque a pessoa que tá com ela quer morar em outro espaço. Mas ela tem a mãe que mora aí. Nossa, como tem uma mãe e um pai pendurado, gente. Tem. E daí a gente precisa olhar para tudo isso com muito amor e respeito, né? E Bert Hellinger, ele falava muito da boa e da má consciência. Já ouviu falar? Não. A boa consciência diz o quê? Eu continuo naquele padrão. Eu continuo repetindo aquela mesma história. Então, por exemplo, já que a minha família todo domingo comia macarronada, eu continuo comendo macarronada todo domingo. Eu estou agindo na boa consciência, é cultural. A má consciência vai fazer o quê? Poxa vida, eu cansei de macarronada, quero comer outra coisa no domingo. Eu vou sentir culpa, porque eu estou rompendo um padrão. Mas o que vai fazer eu conseguir romper o padrão? É eu suportar essa culpa e agir na má consciência. Olha só, gente. Dá pra entender? Sim. Até porque a gente já se sente quase que pecador, né? Quase que mal fazendo uma coisa dessa. Como é que eu vou quebrar isso? Chega a fazer mal, né? Falando de coisa... A cultura italiana tem muito disso, né? A nona no domingo e tal. Se não for, a nona pega aquela pau. E é um ritual, né? Mas pelo menos as nonas estão... Né, continuam no papel de rainha da casa, vamos lá. Mas é um ritual, né?
tipo, acorda, toma chimarrão, organiza o churrasco. Eu Não, lembro, eles têm de vir. E Se não tem for, tudo. não. Aí se falta o chimarrão, meu Deus, no domingo não foi Não legal. foi. É. Que complicado. Então no primeiro momento parece a ovelha negra. Mas na sim. verdade a gente brinca que a ovelha negra é a buscadora da família, né? É a que tá buscando, é a que tá, tipo Verdade. assim, vamos romper. Isso que já vem há tanto tempo, né? Quantas gerações sofrendo com aquilo e a gente permanece naquele padrão. Então é muito interessante esse conceito que ele trouxe. Eu vou sentir culpa. Lógico que eu vou, porque lembra? Eu repito para me sentir pertencendo. E quando eu não como a tal da macarronada no domingo, parece que eu estou fazendo algo de errado. Sim. Mas se eu quero olhar para frente, fazer as minhas escolhas, eu preciso suportar essa culpa. Nossa, meu Deus. Haja consciência. E a culpa é difícil de levar, né? É uma Mas das... essa é uma culpa boa. Sim, claro. Vai me levar pro mais. Mas até que a pessoa tenha consciência de que essa é uma culpa boa, porque a maior parte das pessoas pensam que estão cometendo um pecado, né? Que estão... É como se estivesse abandonando, né? É a mesma coisa que dar limite, né? Dar limite é algo muito difícil. Dar limite para o filho, dar limite para o pai, dar limite para as pessoas ao redor. Porque muitas vezes vem a culpa, mas eu poderia deixar isso acontecer. Será que eu não estou sendo má se eu disser não? Será que eu não estou sendo má se eu não deixar o mundo me invadir? Né? Isso a gente vê com muita frequência. A culpa e a raiva. Agora veio a culpa também, né? Até pela cobrança da própria família, das pessoas. Exato. Como é que tu não veio pro almoço de domingo? Exato. Aí tu vê, poxa, E daí é com muito respeito, né? Com muito amor, no sentido de que, mãe, né? Hoje não. Hoje eu vou fazer outra escolha. E conseguir dizer não para o papai e para a mamãe, Então, já que muitas vezes a gente busca essa aprovação, A aprovação. E agora tu falou uma coisa, eu lembrei de uma cena anteontem da Anne, a gente tá, ela tem as questõezinhas alimentares, eu oriento a sempre deixar um pouquinho, pra ela não precisar comer, né, tanto, enfim. Eu olhei pra ela me olhou e ela já separou um pouquinho que ela ia deixar. Filha, você tá deixando porque a sua barriguinha tá satisfeita ou por a mamãe ficar feliz? Pra mamãe ficar feliz. E ela é bem assim, ela fala. Percebe? Então, nós que temos filhos pequenos em casa, gente, a partir do momento que você tem essa consciência e que você consegue observar esses pequenos detalhes, você começa a perceber o quanto faz sentido. Talvez para quem tá assistindo a primeira vez, pensa assim, essa mulher tá louca, né? Sim, no início, né? Dá uma né? abala. Né? E eu entendo, porque eu fico pensando assim, meu Deus, a consteladora, ela teve uma paciência comigo, assim, porque é tudo novo. A gente, tipo assim, não preciso de ninguém, imagina só, família, né? Sim. Tive que sempre me virar sozinha. Não, mas agora vou ter que olhar para minha família. Mas não percebi o quanto eu já tinha batido a cabeça por não olhar para a família, né? Então, gente, é um desafio. Mas fiquem com o coraçãozinho aberto, né? Eu digo, o Bert Hellinger falava assim, te deixei com raiva, já que você escutou isso, fiz o meu papel direito. Movimentou. Porque mexe. Raiva né? é movimento. A gente não tá nem conseguindo, talvez, identificar aquilo que tá movimentando internamente quando eu escuto isso, né? Não, tanto é que tu tá falando, normalmente eu sou mais ativa tô só aqui, ó, tá, vou prestando atenção e introjetando. Porque são temas muito profundos, né? A gente não tá falando de coisas que são corriqueiras que tu pega ali, né, no livro peraí, tratamento, só um pouquinho. Isso aqui combina com isso, essa dose e tal, diagnóstico e tal. Não é cartesiano. Não é. Então, todo ser humano que se apresenta na nossa frente, ele tem essa complexidade. E isso faz com que seja mais assustador ainda assumir um papel de médico, por exemplo, né? Porque, claro, tu pode fazer de duas formas. Ou tu vai no convencional, tu recebe aquela pessoa e tu traça, né, a tua linha de olhar para ele de uma forma métrica. Ou
tu começa a observar esse ser humano como um todo. E se tu Exato. faz isso, tu tem que fazer esse movimento pra ti. Sim. Então, tem que fazer a terapia, tem que fazer a meditação, tem que procurar o conhecimento, porque se tu tá me dizendo que as pessoas chegam com toda essa complexidade, quem está se apresentando na minha frente não é o único, Não. né? Tá vindo, como um tem terapêutico, muitos, né? Exato. E aí o psicólogo que vai receber o paciente também tem que ter esse olhar amplo, né? Amplo, né? Levando em consideração tudo que ele possa trazer. Exato, porque a gente tem, né, a consciência individual, que como eu disse, é aquilo que eu tenho em mim desde que eu fui gerada lá na barriga do papai, na barriga da mamãe, é a minha consciência individual, mas eu saio dessa consciência individual, eu tenho a consciência familiar, e eu saio da consciência familiar, eu tenho a consciência coletiva. Nossa, gente. Então, como que eu vou olhar pra Grazi só? Tô vendo só a Grazi. Tô vendo só a Simone. Né? Não tem como. É uma legião de pessoas atrás de nós. E muitas coisas a gente sabe e outras tantas a gente não sabe. Porque vão por mim, pessoal. A gente não sabe. O que a gente sabe da nossa família é muito raso. Muito raso. Tu imagina o teu filho conseguir saber cada detalhe sobre ti, assim, sobre, não digo só sobre as histórias, porque as histórias a gente escreve, mas sobre aquilo tudo que aconteceu no quarto sozinha, ou os teus maiores medos, ou as maiores... Não tem como a gente conseguir acessar tudo isso. Não é muito tem. raso. A minha avó, ela é assim, né? Dá 2, 3 características que traduzem aquela pessoa. Pelo que a minha avó é braba, ela é amorosa e ela é resiliente. 3 características, né? E geralmente quando se tá num grupo, né, ou mesmo em família, a gente diz, não, tu fica brava igual tua avó. Isso, é sempre né? só puxadinho. Aham. Percebe? Isso aí. Então agora que a gente possa olhar nesse grande grupo e observar com outro olhar, Simone, do tipo, por que será que ela tá brava igual a avó? O que ela tá tentando mostrar? Então a gente fala dentro da visão sistêmica, e isso é uma coisa que, de novo, né, vamos abrir o coração, as pessoas mais difíceis são as pessoas que mais têm amor pelo sistema. Explico. As pessoas que, por exemplo, elas têm uma questão de vício, as pessoas que trazem talvez essa questão de pensamento suicida e tantas outras coisas mais desafiadoras, o tio que talvez roubou o outro tio e que daí a gente fica indignado com isso, são pessoas difíceis que a gente chama. Essas são as pessoas que mais têm amor pelo sistema. Entende? Como se elas quisessem estar conectados àquele sistema. Elas estão tentando trazer algo pra gente. Então, se eu puder olhar para essa pessoa, por exemplo, daqui a pouco, talvez eu tenha um irmão que é viciado. Ao invés de entrar nesse julgamento, poxa vida, olha a decepção que você traz para o meu pai, para minha mãe, e tá tentando dar uma ali de mãe do meu irmão, que eu possa olhar para ele e talvez dizer, eu agradeço por você ter assumido esse destino, porque eu não daria conta. Nossa, e não sei para quem serviu isso, né? Mas a gente percebe, se a gente observar, tudo é tomado pelo campo. Nossa, né? chegou. Então, para alguém isso vai servir. Tu entende a diferença? Eu não estou criticando, eu não estou julgando, eu estou agradecendo porque ele assumiu esse destino. Se não fosse ele, seria eu. E eu não daria conta. Tenho certeza que eu não daria conta. E Sandra, considerando que a gente tem essa clareza maior de entendimento, né? A partir de que idade tu tendo um filho pode fazer a constelação? O filho pode constelar? Isso. Né? Então, gente, isso é muito relativo pela minha experiência. Porque já teve um período que nós colocamos, né, uma idade, por exemplo, a partir de 15 anos a pessoa já pode constelar por si. Mas às vezes ela não tem maturidade. Então, na verdade, se a criança ela tá mostrando um desafio, isso é perfeito, porque a criança ela tá trazendo uma questão que o pai
ou a mãe precisam olhar. Então, nesse caso, os pais vêm para constelar. Ah, legal. Então, são os pais. É porque a gente sempre entende, né? A criança tá com um problema, mas só um pouquinho, essa criança pertence a algo, ao sistema inteiro. Não, gente, assim, ó, vamos pensar que os filhos, dentro de um ambiente familiar, a criança é o que mais vai sentir. Então, sabe aquela criança que é hiperativa, aquela criança que está com problema na escola, que vive doente? Vamos olhar como que está o relacionamento do papai e da mamãe entre si. E vamos olhar que dores que a mamãe, que dores que o papai tem, trazendo lá do sistema, porque isso está reverberando na criança. Então, para quem tem filho pequeno em casa, é perfeito, porque é um demonstrativo de que algo está acontecendo. E quando que a criança ela é livre? Quando o casal resolve as questões. Né? Sim. Poderia dar N exemplos aqui, né? Mas usando um exemplo, o Enzo hoje ele tem 12 anos. Quando ele tinha 6 ou 7 anos, agora não recordo direito. Ele chegou pra mim e ele perguntou: mamãe, quem que é o teu grande amor? E daí eu falei: o papai é o meu amor número 1. Você é o meu amor número 2. Para tudo. Todo mundo tá chocado agora, né? Mães do meu Brasil. Pais que colocam os filhos como sendo, né, prioridade. Agora, vamos continuar. Aquele momento que a gente trava. Como assim, mãe? Eu não sou teu grande amor? Daí é aquele momento, né, que a mãe precisa estar no lugar dela e dizer: filho, você veio depois do papai. Você só está aqui porque a mamãe amou o papai primeiro. Ah, fantástico, fantástico. Mas não foi fácil, porque nos dias seguintes, nos meses seguintes... Nunca uma porta dessa aberta. Não, ele vinha e ele dizia: mãe, então o papai é o amor número 1 e eu sou o número 2. E isso, filho. E a Lili que é o número 3, então, que daí é a nossa gatinha. Então ele brincava, mas eu sabia que ele estava trazendo, que ele estava ainda assimilando aquilo. E claro que lógico que eu já tinha consciência e eu sabia que funcionava assim. Então quando o casal, eles conseguem se olhar, eles conseguem se resolver, a criança é livre para ser criança. Sim, porque ela não precisa estar cuidando da mãe que está sendo maltratada pelo pai, ou está sendo cuidando do pai que está sendo daquela mãe. Não precisa se meter naquela relação, né? Não precisa se meter naquela relação. Isso é lindo, crianças livres. E é impressionante assim, porque como eu falei lá no início, como eu fui uma criança, por ser a mais velha, eu fiquei anos e anos fora do meu lugar, me achando maior, logicamente que eu ia ter um filho que ia tentar tomar um outro lugar dentro do meu sistema. Então, diariamente, ele tenta, até hoje. Mas a gente, aos pouquinhos, vai colocando ele no lugarzinho dele. Então, às vezes, quando tá numa situação assim, o Paulo e eu... Ontem à noite mesmo aconteceu uma situação, o Paulo tava brincando, né? E mexendo, e cutucando e tal. Daí eu disse: amor, eu preciso estudar isso antes eu dormir. E daí o Enzo olhou pra mim e disse: tadinho do papai, mãe. Tá brincando com você. E daí o Paulo, né, com a sabedoria também que já tem, disse: filho, o papai não é tadinho, o papai dá conta. Que legal. Porque a criança vem defender nessa questão o E pai. aí vai a postura do pai ou da mãe. E daí vai a postura do pai e da mãe de dizer: ai, que bonitinho, ele tá me defendendo. Não, gente, nós somos os adultos. Nós somos os pais. Ele é a criança. Mas aí se tu tá numa relação mal resolvida, quando uma criança vem e joga no teu time, o que a pessoa faz? Já é... Por exemplo, a mãe que tá numa relação mal resolvida, vem a criança defender. Ai, que bom, amor de mãe, tá me defendendo, meu gurizinho, enfim. Daí entra Pensa a criança, o peso que não tem que carregar, defender a mãe e cuidar da mãe. E é comum também, tipo, o filho pede algo pra mãe, aí a mãe não libera, vamos dizer. Aí vai pro pai e o pai não libera. Aí começa a discussão entre os dois. E aí, separados, já ouvi muito isso, o pai fala mal da mãe e a mãe fala mal do pai. Então a criança fica aí no meio
feio. Bom, fala Gente, mal da metade dele, né? Quando fala mal do exato, pai, fala mal da metade. Fala mal da outra metade. Eu Então, preciso entender que, né, aqui tá o indivíduo. Esse indivíduo, como eu falei, ele é composto pelo pai e pela mãe, e o sistema todo. Se o pai fala mal da mãe, ele tá falando mal da criança. Se a mãe fala mal do pai, também tá falando mal da criança. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Gente, vocês precisam Sobre a criança. assistir as constelações, no sentido de que, às vezes, isso filho adulto já, tá? E ele vem durante, assim, todo o processo, né? Toda a dinâmica da constelação, pedindo permissão, olhando para a mãe, perguntando se ela pode olhar para o pai, se ela pode amar o pai, principalmente quando tem essas questões de separação, porque internamente a criança ela vai tomar partido ou do pai ou da mãe e consequentemente vai entrar no julgamento da outra pessoa. claro. Vai estar fazendo o que com metade de si? Sim. Vai estar julgando. Julgando. Julgou, excluiu. E julgou, excluiu. E daí a criança, ela entra naquele conflito interno. Porque consciente eu estou julgando, mas internamente eu estou no conflito, porque eu sou a junção dos dois. E daí é onde vem a depressão, e daí é onde vem tantas outras questões. É porque Cuidado, os adultos precisam entender que não é sobre eles, sobre. é a criança que tem que ser vista nesse momento, nesse contexto, né? A gente tem que pegar as dores, seja lá quais forem, e Bert Hellinger, trabalhar. ele era mais bravo nessa questão. mais bravo. Mais bravo. Alemão, né? Ele olhava pro... Minha origem também. Descobri que é minha também. Ele olhava pra mãe ou pro pai que estava sentado ali e dizia assim: você ama o seu filho? E a pessoa imediatamente dizia: sim, lógico. Não, lógico que não ama. Como não? Você está falando mal do pai? Então Ai, como que que tá. você ama? Porque, gente, aquela criança, ela só existe por causa dessas duas pessoas. Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes é muito desafiador quando uma pessoa separada, por exemplo, vem constelar e diz: porque eu excluí total contato do meu filho com o pai. Imagina, principalmente nessa questão, tá, gente? Sim. A questão, o pai tá numa questão aí de vício muito profundo, algo assim. Daí ela me diz: como que eu vou deixar ele conviver com o pai se o pai é viciado? Só que no momento em que eu falo isso pra criança, eu tô Sim. Aí que tá. botando a criança, sabe onde? Ser igualzinho ao pai. Então, se a gente consegue olhar pra criança, e eu sei que é difícil, e dizer: filho, eu vou amar você mesmo se você for igualzinho ao papai, Aí sim, né? daí a criança é livre e não precisa repetir o destino do pai. Que lindo. Como como a gente... Eu li uma Tem frase que tu resposta. colocou com relação às nossas dores, enfim, mas que a gente tem uma perspectiva de caminhar e curar isso, né? Então olha quanta coisa legal tem pra gente curar as dores, Sim. pra nos darmos conta, porque a gente pensa assim muitas vezes: ter filho e é só andar pra frente. Não, são todos esses detalhes que precisam ser vistos. Se tu quer que o filho tenha uma saúde mental, precisa trabalhar de onde ele veio, pra onde, né? O que tu quer a perspectiva que tu busca, respeitar as relações. Respeitar as relações. Talvez seja isso, respeitar, simplesmente respeitar e não julgar. Acho que a gente conseguiria muita coisa, né? Exato, por algum motivo eu escolhi aquele homem. Sim, Né? Se não vale agora, valeu em algum momento? Exato, então eu preciso olhar para os meus 50% de responsabilidade. O porquê que eu atraí esse pai para o meu filho? Porque provavelmente lá no meu sistema tem algo. Então, aonde que está a minha responsabilidade? Então, e o momento é da gente olhar isso enquanto a criança ainda é criança, porque depois Sim. fica mais desafiador, né? Sandra, quanta coisa. Nossa. Gente, assim, ó, Quanta vocês viram que a pergunta. constelação familiar é um mundo, né? É um mundo, e é um mundo habitado por... E ao mesmo tempo é simples, é só honrar pai e mãe. Sim. É bíblico. Quase bíblico, exatamente. Não é à toa que o alemão lá, o pai era padre, né? É. Então, talvez ele trouxe esse conceito mais
engessado para algumas coisas, mas que e se torna fácil entender a constelação. Os desmembramentos dela, bom, aí são várias histórias. Exato. Parece complicado, né? Nossa, quanta coisa. Mas na verdade é O simples. entendimento é fácil. Se a gente respeitar a ordem, né? Se a gente respeitar e colocar em prática essas leis, não estou dizendo que é simples colocá-la no dia a dia. É um orar e vigiar. Sim. Mas as coisas começam a fluir de uma outra forma. E no momento que a gente encontra a consciência disso, muito já é consciência. um bom pedaço do caminho, né? Exato. A mudança, claro, aí exige, ali como veio a pergunta, como é que eu posso fazer para o outro? A mudança exige buscar o autoconhecimento e, claro, se possível, né, que o outro busque também, né, a outra parte, mas caso não seja possível, o negócio é a gente andar buscando os 50% que resta. A né? minha responsabilidade, sempre tendo esse entendimento, né? Eu não sou vítima de nada. Sim. E numa relação não tem o melhor ou pior, né? Se a gente atraiu um relacionamento, qual é a parte que me cabe? Vou olhar para essa parte. E talvez curando isso em mim, isso vai reverberar também no outro Claro. e vai reverberar em quem está na frente também. Eu estou liberando, né? Quebrando o ciclo. Liberando, olha que lindo. Liberando, deixando passar. Isso aí. É o fluxo do amor. Aonde não está fluindo tem amor interrompido. Nossa. Explica muita coisa, né? Gente, foi lindo, né? Nossa, já passamos assim 1h40 de programa. Mesmo? Aqui a gente tá falando e vai... Se deixar, nós temos 3 horas ainda de assuntos, né? Sandra, foi assim, fantástico, gente. Espero que todo mundo tenha aproveitado assim como eu aproveitei. Nossa. Já fiz várias conexões aqui, Eu também. sabe? Louca pra ter um papel e começar. E Sandra, como é que a gente te encontra? Isso. Teu endereço, telefone? Então, eu atendo na oficina da consciência, lá pertinho da Randon. Posso falar o número do meu contato? Claro. Então é 549-8108-0002. Perfeito. @sandra.pilote. Isso, eu coloquei, e também vou colocar agora na foto, o Instagram da Sandra. Clicando ali na bio já consegue te encontrar, né? Já também. consegue me encontrar. Muito, muito bom. Eu quero finalizar com uma frase que eu trouxe. Querido, claro! Temos tempo? Sim, quanto? É uma frase muito linda e eu retirei ela do livro Constelação Familiar e o Caminho para a Cura, escrito pelo Stefan. Nossa vida e nossa felicidade são marcadas pela atitude que adotamos diante de nossos pais e da nossa história, da família. Quando nos defendemos ou nos recusamos a reconhecer o que nos pertence, muitas vezes somos lembrados por uma doença ou um sintoma daquilo que excluímos. Nossa, esse foi o fechamento. Então, todas as nossas dores, doenças e, enfim, as mazelas que a gente vive podem ser reflexo de algo. Eu preciso olhar para aquilo que eu estou excluindo, para aquilo que eu estou rejeitando. Ai, que lindo! Ai, que amor! Gratidão. Gratidão! Fantástico, gente! Gratidão pelo convite. Eu trabalho com muitas outras terapias, como eu te falei, mas a constelação familiar, ela acaba sendo o meu carro-chefe porque é fácil falar e a mudança, né, na minha vida e no meu sistema foi surreal, assim, eu não tenho nem como explicar. Nem eu. Também acho que experimentei. Então, experimentem também, né, a conhecer essa abordagem, essa filosofia de vida. Porque a constelação, ela é uma terapia breve, mas o colocar em prática é uma filosofia de vida. Não só nossa, mas de todos que vieram, né? De todos que vieram, né? Que a gente possa honrar, então, né, a todos os que vieram antes de nós, que graças a eles, ao caminho difícil deles, nós estamos aqui. E honrá-los, na verdade, é fazer da nossa vida uma abundância. É a forma que a gente possa
Honrar eles. Ser feliz, ser pleno, né? Exato, ser feliz, ser pleno. Ai, obrigada, gente. Beijo. Ficamos aí na nossa... Conseguiu? Não. Ficamos aí no nosso 5º, né, episódio. A Simone já tava me tirando do ar. Ela achou que já tá na hora de me cortar, né? No nosso 5º episódio, então. Se vocês ficaram com dúvidas, escrevam pra nós inbox, entre em contato no Instagram da Sandra e lembre-se do Pix. Vamos ajudar Jardelino Ramos, que desenvolve projetos lindos para as crianças, então. Fiquem todos bem. A troca. O equilíbrio. Você recebeu, agora você. Isso aí. Vamos equilibrar essa balança, né? Isso aí.